Minha irmã trouxe um bolo no meio do meu casamento para anunciar sua gravidez só para roubar meu dia, como sempre. Mas alguém tem algo a dizer e agora ela me culpa por seu casamento ter acabado há 3 dias. Eu, de 28 anos, casei-me com meu namorado de 5 anos, Jason, também de 28 anos. Minha irmã mais nova mimada, Alison, de 26 anos, também estava presente e planejava roubar a cena, mas, infelizmente para ela, eu estava 2 passos à frente o tempo todo. Aproximadamente uma semana atrás, a confeiteira responsável pelo nosso bolo de casamento me contou que minha irmã havia entrado em contato com ela. Ela disse que queria outro bolo para o dia do casamento, um bolo para anunciar sua gravidez. Alison afirmou que eu havia pedido e dado instruções à confeiteira para que entrasse em contato com ela, mas a confeiteira não acreditou. Ela até ofereceu pagar o dobro do que eu pagava para manter isso em segredo de mim. Felizmente, a confeiteira tinha ética e moral e me informou primeiro. Assim que soube disso, percebi que Alison estava planejando uma jogada para chamar a atenção no meu casamento. Eu poderia tê-la desevitado, mas decidi ficar à frente dela. Em vez disso, foi realmente irritante que ela tentasse interromper meu dia especial, que supostamente era para mim. Parecia que ela não conseguia tolerar minha felicidade, o que me incomodou muito. Embora eu também não a apreciasse, nunca faria algo tão idiota por atenção. De qualquer forma, decidi retaliar, o que agora dividiu a família. Meus pais estão realmente bravos comigo pelo que fiz. Deixe-me explicar o que aconteceu no dia do casamento. Tudo correu bem durante a cerimônia. Depois, quando chegou a hora de cortar o bolo com Jason, Alison interrompeu. Ela disse que tinha um anúncio e trouxe outro bolo da nossa confeiteira. Todos ficaram surpresos, exceto Jason e eu, porque eu já havia dito a ele que isso aconteceria e nós havíamos planejado. O bolo de Alison era um anúncio de gravidez com uma mensagem que dizia "Parabéns pelo novo bebê" escrita nele. As pessoas começaram a parabenizá-la e ao marido, e meus pais foram os piores. Eles começaram a chorar e se esqueceram completamente de mim. Felizmente, alguns parentes ficaram ao meu lado em vez de cercá-la, o que foi extremamente inapropriado, já que era meu casamento. Depois que todos terminaram de parabenizá-la, ela tinha uma expressão de autossuficiência no rosto e sugeriu que voltássemos ao nosso casamento. Foi então que decidi chamar a única pessoa que poderia arruinar isso para ela. Honestamente, nem me importei que isso estivesse acontecendo no meu casamento. Isso tornou as coisas mais memoráveis, especialmente para minha irmã. Depois que ela sugeriu que continuássemos, sorri e disse que estava realmente feliz por ela, o que a surpreendeu. Então, fingi estar confusa e pedi que ela esperasse porque faltava alguém especial, fazendo com que a celebração estivesse incompleta sem essa pessoa. Essa foi a senha para meu convidado especial entrar na sala, como planejado. Todos estavam esperando para saber quem era essa pessoa. Acabou sendo o ex-namorado de Alison, com quem ela saía logo antes de seu marido, Eric, de 28 anos. Eric e ela costumavam trabalhar juntos quando começaram a namorar. Antes de Eric, Alison havia namorado Jared, de 26 anos, seu ex-namorado da faculdade. Eles haviam morado juntos, mas tinham problemas no relacionamento porque Jared estava pronto para se casar, enquanto Alison não estava. Pelo que sei, definitivamente houve uma sobreposição. Minha mãe me disse que Alison começou a namorar Eric há 3 anos e eles estão casados há 1 ano, mas amigos em comum de Jared me disseram que ele e Alison não terminaram até quase 2 anos e meio atrás. No ano passado, no casamento dela, calculei os tempos e concluí que deve ter havido uma sobreposição. Alison estava traindo Jared e Eric por pelo menos 6 meses. Até Jared sabia, mas não disse nada. Eu também não falei sobre isso porque não achei que valesse a pena. Então, ninguém percebeu que Alison havia traído Eric no início do relacionamento. No entanto, não achei que houvesse necessidade de esconder mais, já que ela estava fazendo de tudo para criar drama e chamar atenção, até no dia do meu casamento. Por isso, depois que a confeiteira entrou em contato comigo para me contar o que Alison estava planejando, deixei que ela seguisse com seu plano e decidi entrar em contato com Jared às escondidas, porque pensei que já era hora de Eric saber a verdade também. Houve algumas outras razões pelas quais decidi seguir com isso, que eu nem sabia até que conversei com Jared na semana passada. Eu duvidava que ele quisesse se envolver nisso, porque isso era apenas drama entre Alison e eu, e ele realmente não precisava se meter. Mas, assim que eu disse a ele que Alison estava grávida e planejava anunciar no meu casamento, ele pareceu realmente chocado. Aparentemente,
Ela havia mantido contato com ele todos esses anos. Não era como se ela tivesse expressado seu amor ou algo assim, mas a cada 2 semanas ela perguntava como ele estava e o que estava fazendo. Corrija-me se eu estiver errada, mas se você terminou com seu ex e está casado com outra pessoa, não há necessidade de manter contato com seu ex, especialmente quando você nem terminou com ele até ter certeza do outro. Então, ela parecia estar se saindo muito bem, e Jared pensou que ela também o estava traindo. Ele notou que, nas últimas semanas, ela não o havia contatado, e provavelmente era por causa da gravidez. Ele se sentiu traído por ela. Ela fez ele sentir que ainda se importava, embora estivesse casada com outra pessoa e tivesse dado esperanças a ele. Então, quando eu contei meu plano, ele precisou de um pouco de persuasão, mas finalmente concordou em vir. E quando ele entrou na sala no dia do meu casamento, o sorriso de Allison desapareceu completamente. Todos os outros que conheciam Jared também pararam de sorrir, e tudo ficou muito tenso e desconfortável. Jared não esperou muito e foi direto ao ponto. Ele se aproximou de Allison e a parabenizou pela gravidez, e então disse a Eric que foi muito gentil da parte dele permitir que ela mantivesse contato com ele, embora eles tivessem terminado há muito tempo e ela tivesse traído os dois. Obviamente, Eric não tinha ideia de nada disso, então ficou muito surpreso. Ele nem sabia o que dizer. Depois disso, Jared agradeceu a mim e a Jason por tê-lo convidado e então foi embora. Depois disso, houve alguns minutos de silêncio e então o caos total. Eric começou a gritar com Allison pelo que acabará de descobrir, e então os dois saíram furiosos. E então meus pais começaram a gritar comigo por ter feito algo tão desonesto e insano só para me vingar de minha irmã por algo tão insignificante e pequeno. Mas eu não estava interessada nisso, então disse a eles que, se não gostassem do que eu havia feito, também poderiam ir embora, e eles foram, junto com alguns outros convidados que não pareciam aprovar o que eu fiz. As pessoas que ficaram foram alguns parentes e a maioria dos meus amigos. Felizmente, não foram muitas pessoas, e pudemos continuar com o casamento como planejado. Meus pais não estavam mais presentes, honestamente, naquele momento, eu estava bem com isso. Depois de tudo isso, ninguém mencionou Allison antes de ir embora. Eles simplesmente me parabenizaram pelo casamento e foram embora. Quando voltamos para casa depois disso, Jason e eu estávamos bastante certos de que havíamos feito a coisa certa. E, verdade seja dita, ainda estamos. No entanto, no dia seguinte ao nosso casamento, meus pais me deram um ultimato quando vieram nos visitar. Eles chegaram de manhã e eu fiquei bastante surpresa ao vê-los, porque da última vez que nos vimos, eu disse que eles estavam livres para ir embora do meu casamento, e eles foram. Mas então entraram em minha casa e me disseram que, por minha causa, o casamento de minha irmã estava em apuros. Aparentemente, Eric, como qualquer ser humano sensato, estava muito bravo com Allison porque ela manteve contato com Jared, apesar de estar casada com ele há quase um ano. Ele também estava muito bravo com o fato de que houve uma sobreposição, porque isso significava que, tecnicamente, ela o havia traído no início do relacionamento, e ele nem sabia. Ele se sentiu um tolo, e eu não poderia culpá-lo por isso. Allison o havia traído, e tudo o que eu fiz foi expô-la. Eu não acho que fiz algo errado. Se alguém arruinou o casamento dela, foi a própria Allison. Eu não entendia porque meus pais estavam me culpando por isso e comecei a discutir com eles porque achei muito injusto. Mas eles me disseram que não estavam lá para discutir comigo, apenas para me dizer que, se eu não me desculpasse com Allison e Eric e dissesse que tudo o que Jared havia dito foi algo que eu havia sugerido como uma brincadeira, então eles nunca mais falariam comigo. Eu achei uma ideia realmente estúpida, porque mesmo que eu dissesse que tudo foi uma brincadeira, não acho que Eric seja bobo, e tenho certeza de que ele perceberia que estávamos tentando encobrir o que havia acontecido. E, mais importante, eu realmente não queria fazer nada disso. Isso não foi uma brincadeira que deu errado, isso foi a verdade, e eu acho que era importante que viesse à tona eventualmente. Eu disse a meus pais que não me desculparia por nada, e se eles não gostassem disso, poderiam ir embora, e eles começaram a gritar comigo, me chamando de egoísta e mesquinha, porque o que Allison havia feito não era nada comparado ao que eu havia feito. Eles disseram que eu tinha ido longe demais e que tinha perdido a cabeça, porque isso refletia mal não apenas em Allison, mas em toda a família, e parecia que eu nem me importava. Finalmente, eles foram embora. Eu e minha mãe nos bloqueamos mutuamente, mas não parei de pensar no que eles disseram. Talvez eu tenha ido um pouco longe, mas foi Allison quem começou,
e sua intenção inicial era fazer com que meu dia de casamento fosse sobre ela, e eu apenas dei a ela exatamente o que ela queria. Então, eu ainda não entendo como eu sou a vilã aqui. Enfim, eu sou a má por arruinar o casamento da minha irmã? Atualização 1. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos pelas respostas. Significa muito para mim e para meu marido que tantas pessoas estejam do nosso lado. Também vou responder a algumas perguntas que as pessoas fizeram para nós. Muitas pessoas queriam saber como eu tinha tantos amigos em comum com Jared. Basicamente, Jared e Jason foram para a mesma escola secundária, mas como ele era um ano mais novo, não eram amigos próximos. Acontece que ele fazia parte do time de futebol, e muitos amigos de Jason estavam nesse time, então foi assim que eu conheci Jared. Sou amiga de muitos amigos de Jason que também eram amigos de Jared, e foi assim que soube sobre o relacionamento deles, a sobreposição e tudo mais. No entanto, Jared e eu nunca fomos especialmente próximos, e esta foi a única vez que conversamos muito enquanto planejávamos tudo isso. E felizmente, não tenho uma resposta sobre por que exatamente Jared não a havia cortado da vida dele depois do término, mesmo depois de perceber que ela o estava traindo com Eric. Não somos próximos o suficiente para ter tido conversas assim, e acho que isso é muito pessoal. Eu sei que ele ainda está apaixonado por ela, e eu me sinto mal por ele, mas não sou psicóloga, não vou me meter se não for necessário. Eu tinha um plano, ele concordou, e isso foi tudo o que precisávamos conversar. Além disso, não sei nada sobre os sentimentos dele por Alison ou por que ele fez o que fez. Quanto a Alison, é claro que eu não saberia o que se passava na cabeça dela quando ela tentava manter contato com Jared, mesmo depois de terminar com ele e estar em um relacionamento comprometido com Eric. Então, infelizmente, não tenho respostas para isso. Enfim, já se passou uma semana desde o meu casamento, e agora eu já superei tudo isso completamente. Realmente não me importo se Eric e Alison se divorciam ou decidem ficar juntos. Simplesmente não me importo. Meus pais se importam muito, e eu entendo isso. Já nos bloqueamos mutuamente, então não vamos mais conversar. Eu me senti um pouco mal por isso, mas eu deveria ter sabido que eventualmente chegaria a isso, porque eu sempre soube que minha irmã é praticamente a filha de ouro para eles. É triste, mas é o que é. Eu não posso evitar. Durante minha infância, tentei muito ganhar o afeto dos meus pais, mas minha irmã era mais nova, então ela era especial para eles. Não vou mentir, eu costumava ter muito ciúme dela, mas conforme crescemos, os ciúmes se transformaram em ressentimento, e eu simplesmente comecei a evitá-la. A única razão pela qual ela foi convidada para o meu casamento foi porque meus pais insistiram e porque ela me convidou para o casamento dela. E, sobre o que eu disse sobre ela buscar atenção, essa parte é verdadeira. Ela realmente não suporta que todos prestem atenção em mim e sempre quer fazer tudo sobre ela. Essa foi parte da razão pela qual comecei a evitá-la desde o início, e agora, obviamente, vamos ficar sem contato uma com a outra. Eu não ouvi mais ninguém da família, além das pessoas que sei que estão do meu lado. Todos os outros me bloquearam ou não querem ter nada a ver comigo, e eu estou bem com isso. Se tomar uma posição por mim mesma incomoda tanto as pessoas, então elas provavelmente não deveriam estar na minha vida. Eu também não mantive contato com Jared, apenas agradeci a ele por mensagem de texto depois que tudo acabou no dia do meu casamento, e ele respondeu dizendo que estava feliz por ter conseguido o fechamento que precisava. Então, eu não sei se ela entrou em contato com ele desde então. Se ela o fizer, tenho certeza de que ele me dirá, mas, por enquanto, tudo está estranhamente quieto. De alguma forma, no entanto, isso é bom para Jason e para mim, porque estamos aproveitando nossa vida de recém-casados, e em alguns dias vamos sair de lua de mel. Eu só espero e rezo para que qualquer drama que meus pais ou Alison tenham que causar, eles façam antes da nossa lua de mel, porque, uma vez que formos embora, não vou mais entreter essas bobagens. Na verdade, mesmo que tentem entrar em contato comigo antes disso, eu sei o que fazer. Vou apenas colocá-los no lugar deles e acabar com isso de uma vez por todas, porque todos me mostraram exatamente onde estou com eles, e é hora de eu fazer o mesmo com eles também. Atualização 2. Eu estava certa sobre Jared. Ele entrou em contato comigo assim que Alison lhe enviou uma mensagem. Foi ontem, quando publiquei uma atualização aqui, e algumas horas depois, Jared me mandou uma mensagem e me disse que Alison havia ligado para ele, pedido para se encontrarem. Aparentemente, ela queria conversar com ele pessoalmente, então ele foi encontrá-la em um café, mas teve a surpresa de sua vida quando percebeu que tanto Alison quanto Eric estavam lá.
Foi algo como uma emboscada, e, assim que ele chegou, estava prestes a ir embora, mas Eric o impediu e começou a gritar com ele. Ele disse a Jared para se afastar, como se fosse culpa dele. Jared foi direto ao ponto e disse que não tinha problema em se afastar de Allison. Na verdade, era isso que ele queria para si mesmo depois do término, porque precisava de tempo para se curar e seguir em frente, mas foi ela quem continuou tentando voltar para a vida dele e mantendo contato com ele. Então, se Eric queria alguém para gritar, ele deveria gritar com Allison, em vez de culpar Jared. Eric se recusou a acreditar nisso e disse que Allison havia contado a ele que era Jared quem continuava procurando por ela e que ela só respondia por educação. Mas Jared estava preparado com as provas. Ele pegou o telefone e mostrou a Eric as capturas de tela que tinha das conversas com Allison, e, é claro, todas mostravam que era ela quem continuava entrando em contato com ele. Depois disso, Eric não teve mais o que dizer, então Jared aproveitou a oportunidade para ir embora. Tenho certeza de que, depois disso, não há como os dois continuarem juntos. Quando Jared me contou tudo isso, ele explicou que havia ido encontrar Allison dessa última vez porque realmente a amava, mas, por causa do que ela fez, ele nunca mais falaria com ela. Eu acho que isso é bom para ele. Ele precisa seguir em frente, porque Allison simplesmente não vale a pena. Também acho que Eric deveria deixá-la, porque ela está definitivamente confusa. Não consigo imaginar fazer algo assim mas com dois caras, um dos quais está prestes a ter um bebê com você. É simplesmente repugnante. E tenho certeza de que meus pais vão encontrar uma maneira de justificar isso também e tentar me culpar por tudo. Eles ainda não entraram em contato comigo, mas, depois do que aconteceu, tenho certeza de que vão. E eu estou realmente esperando por isso, porque também tenho muitas coisas para dizer a eles. Atualização 3. 3 dias depois da minha última atualização, finalmente minha família veio me visitar. Eu havia dito que meus pais me bloquearam, assim como Allison. Em vez de me desbloquear e entrar em contato por mensagens ou ligações, eles decidiram vir me incomodar pessoalmente. Ainda assim, os convidei para que pudéssemos conversar e colocar um fim nessa relação estranha que tínhamos. Meus pais começaram dizendo que, ao longo da minha vida, eles nos trataram igualmente, mas eu sempre tive inveja da minha irmã sem motivo real. Quero dizer, eles estavam completamente enganados. Eles nunca nos trataram igual, mas eu não fiquei brava. Simplesmente os deixei falar, porque queria ver onde eles queriam chegar com isso. Então, eles disseram que, no dia do meu casamento, minha irmã só queria compartilhar minha felicidade, por isso, pensou em anunciar a gravidez no mesmo dia, porque realmente achava que eu ficaria feliz por ela. Mas estava claro que eu sabia do plano dela desde o início e não concordava com isso. Foi por isso que organizei aquela situação com Jared. Era óbvio que eu queria envergonhar e humilhar Allison, e meus pais realmente não conseguiam entender por quê. Eles obviamente não achavam que Allison havia feito algo errado. Eles até me disseram que, se eu realmente não concordava com o que Allison estava planejando, deveria ter conversado com ela depois de descobrir os planos dela de anunciar a gravidez quando ela falou com a confeiteira e confrontado ela sobre isso, em vez de tentar me vingar por algo tão insignificante. Então, finalmente, eles me disseram que, por causa do que eu fiz, convidar Jared para o casamento e provocar um confronto entre os dois, Eric agora estava pedindo o divórcio. Aparentemente, Allison tentou lutar pelo casamento, mas Eric já havia tomado uma decisão. E isso não poderia ter acontecido em pior momento, porque ela está grávida e agora não sabe o que fazer. Então, eles vieram até mim e exigiram que eu não apenas me desculpasse com Allison, mas também cobrisse todos os custos do processo de divórcio e suas despesas médicas pelos próximos meses, e até depois disso, se necessário. Naturalmente, a ideia toda foi tão absurda que eu comecei a rir, porque não conseguia acreditar que meus pais pensassem que eu realmente faria isso. Eles pareciam chocados com o fato de eu estar rindo, e Allison me disse que estava falando sério. Ela disse que tinha dinheiro para cobrir tudo isso sozinha, mas, por causa do que eu fiz, isso deveria ser um castigo adequado para mim, já que eu era responsável por arruinar um casamento feliz. Então, parei de rir e disse a ela que não havia arruinado o casamento perfeito de ninguém, porque, se ela realmente estivesse com a consciência limpa, não teria mantido contato com o ex de vez em quando, mesmo que fosse só para saber como ele estava. Ela nem se importaria e não teria nenhum vínculo com ele. Então, se ela realmente queria culpar alguém, deveria olhar no espelho, em vez de tentar me culpar. Depois, disse a ela que não pagaria nada,
Porque, se estamos falando de coisas arruinadas, ela arruinou meu casamento, ou pelo menos tentou. E, se eu não tivesse descoberto antes, teria sido pega de surpresa, e todo o casamento teria sido sobre a gravidez dela. Ela estava simplesmente brava porque eu a superei e expus todas as suas mentiras para o marido. Meus pais tentaram defendê-la, mas eu disse a eles que, ao longo da minha vida, eles só pensaram que nos trataram igualmente, mas todos que nos conheciam sabiam a verdade. Eles sempre foram parciais com Alison e, mesmo agora, estavam incentivando-a a ser egoísta e mimada, embora ela literalmente tivesse arruinado o próprio casamento sendo desonesta. Meus pais eram parcialmente responsáveis pela queda dela, porque, se não a tivessem mimado desde pequena, talvez ela tivesse se tornado uma pessoa melhor. Meus pais começaram a brigar comigo depois disso, mas eu disse que não estava interessada em prolongar mais essa discussão. Já havíamos perdido tempo suficiente com aquela conversa, e, agora que eles tinham dito o que precisavam dizer e eu tinha dito o que queria, não havia mais nada para discutir. Eles ainda tentaram falar comigo, mas eu simplesmente não estava interessada. Então, pedi a Jason que cuidasse deles e voltei para o meu quarto para descansar um pouco, porque conversar com minha família era exaustivo. Jason ficou de fora dessa discussão porque ele é um pouco explosivo, e tenho certeza de que minha família e sua audácia o teriam irritado muito antes, e ele teria ficado furioso. Então, era melhor que ele ficasse de fora, por seu próprio bem, porque eu não queria que ele ficasse tão nervoso por algo assim. De qualquer forma, depois de um tempo, Jason conseguiu fazê-los ir embora, ameaçando chamar a polícia, e então ficamos só nós dois. Fico feliz que tenhamos resolvido isso antes da lua de mel, porque agora podemos aproveitá-la completamente sem nos preocupar constantemente com o que meus pais e Alison estão fazendo. Atualização 4. Jason e eu partimos para a lua de mel há 3 dias, e estamos realmente felizes neste momento. Depois que meus pais e Alison foram embora naquele dia, eles não pouparam esforços para tentar me fazer sentir mal, especialmente Alison. Eles conseguiram que muitos parentes que estavam do lado dela me enviassem mensagens dizendo que o que eu estava fazendo era realmente desastroso e que eu não tinha o direito de arruinar a vida de alguém assim, especialmente quando estão prestes a ter um bebê. Honestamente, não entendo por que todos estão me culpando, porque, pelo que eu sei, eu só sou a mensageira. Então, conversei com Jared sobre isso, e nós dois decidimos que já era hora de todos saberem a verdade. Ele simplesmente postou as capturas de tela das conversas dele com Alison, e isso foi tudo o que foi necessário, já que simplesmente provou que era ela quem queria manter contato com ele. Depois que ele fez essa postagem, as pessoas começaram a ficar ainda mais bravas comigo, especialmente Alison e meus pais. Eles acharam que eu estava fazendo de tudo para arruinar a reputação dela e afirmaram que isso era um caso claro de difamação. Eles até ameaçaram entrar com uma ação por difamação contra mim e Jared. Mas eu realmente não acho que isso vá funcionar, porque isso é a verdade, e não estamos espalhando mentiras sobre eles. Mais importante ainda, se eles entrarem com uma ação por difamação contra mim, eu simplesmente entrarei com uma ação por assédio. É dar e receber, certo? De qualquer forma, acho que Alison deveria se preocupar mais com os próximos trâmites de divórcio e a batalha pela custódia, porque, se eu estivesse no lugar dela, não perderia meu tempo tentando brigar com outras pessoas. Felizmente, as pessoas da minha família que estiveram do meu lado desde o início me disseram que não vão mais manter contato com meus pais ou Alison, porque é muito óbvio que eles são o problema aqui. Eles foram terríveis comigo o tempo todo, e estou feliz que as pessoas finalmente estejam vendo que tipo de pessoas eles realmente são. Inicialmente, me senti um pouco mal porque a família se dividiu por causa do que eu fiz, mas agora acho que era necessário. De qualquer forma, neste momento, Jason e eu vamos nos concentrar em aproveitar nossa lua de mel, porque esse tempo nunca mais voltará, e, ao contrário dos meus pais e Alison, não temos a intenção de deixar que eles arruinem nossas vidas. Então, vamos aproveitar ao máximo o tempo que temos aqui. Atualização 5. Antes de começar esta atualização, que está cheia de muitas coisas, preciso responder a algumas perguntas, como o fato de que o bebê que Alison está esperando pode não ser de Eric. Bem, se eu for sincera, não sei. Não tenho provas de que a infidelidade continuou até agora, e Jared não me disse que suspeita que seja de outro homem. Talvez seja, talvez não. Não é como se ela tivesse sido fiel a vida toda, então as chances de ser de outro homem são altas, se você me perguntar. Mas não é como se eu pudesse ir até a Alison e dizer: querida irmãzinha, esse bebê que você está carregando é de uma infidelidade. Também me perguntaram muito porque eu não contei a Eric antes.
Bem, não é como se tivéssemos um relacionamento ou algo como uma amizade. Se fossemos amigos, com certeza eu teria contado. Mal tínhamos um relacionamento com minha irmã, então, com meu cunhado, mal tínhamos contato. De qualquer forma, não tenho uma desculpa para isso. Eu deveria ter contado e simplesmente deixei passar. Quanto à atualização, já se passou um tempo desde a última. Para começar, fomos para a lua de mel, e não houve problemas durante esse tempo. O drama começou assim que voltamos à nossa vida normal. Para começar, minha mãe e sua postagem no Facebook. Ainda me arrependo de tê-la ajudado a criar uma conta e ensinado como fazer uma postagem, porque, nessa postagem, ela dizia o quão difícil era ser mãe e como, apesar de dar amor às duas filhas, algumas são ingratas e têm uma pedra fria no lugar do coração. É engraçado, porque talvez eu me lembre mal, mas, durante toda a vida, eles nos trataram de forma diferente, e não estou falando de pequenas coisas, mas de diferenças substanciais, como a forma como comemoravam aniversários ou celebrações. E acho que, se você chegou até este ponto da minha história, com certeza pode imaginar como eram minhas festas e como eram as de Alison. O pior é que sempre havia uma desculpa para comemorar meus aniversários de forma mais modesta, como o aquecedor ter quebrado naquela semana ou a avó precisar de dinheiro, mas, quando se tratava de Alison, sempre havia dinheiro, e suas festas estavam cheias de convidados, porque, naquela época, sim, podíamos comemorar sem problemas. Pelo menos, suponho que tentassem disfarçar o favoritismo. Não sei se rio ou choro com isso. De qualquer forma, minha mãe fez essa postagem, que tinha um ar de superioridade, porque dizia coisas como poucas mães como eu, mas, apesar de se vender como a melhor mãe de todas, alguns parentes responderam à postagem e a chamaram de mentirosa. Então, ela demorou mais para inventar essa história do que para conseguir algo com ela. O engraçado veio da parte da minha irmã, que procurou um de seus amigos para se passar por um amante meu, que entrou em contato com meu marido pelas redes sociais e disse que estávamos tendo um caso quando começamos a namorar. Uau, pode-se dizer que é um plano mestre, o da minha irmã. Está claro que meu marido não acreditou em nada, porque, quando ele pediu provas, o cara não respondeu mais. Ela pensou que poderia fazer o mesmo comigo, mas poderia ter se esforçado um pouco mais. Talvez esse cara tenha feito isso porque é quem está dormindo com ela ou até mesmo é o pai do bebê, o que explicaria por que ele se prestou a um circo como esse. Isso me faz refletir, se ela gosta tanto de receber atenção, por que não a aproveita agora? Todos os familiares e amigos só falam sobre o divórcio e a infidelidade dela. O melhor que ela poderia fazer é aproveitar. Não entendo por que ela quer tirar o foco de si mesma e colocá-lo em mim. Mas, deixando o sarcasmo de lado, acho que isso completa a atualização e também responde a algumas perguntas.